Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal e hoje eu tô trazendo um assunto meio polêmico aqui. O Photoshop vai acabar? Existe uma ferramenta no mercado que se chama Photopea. Para quem já conhece ela está disponível no mercado desde 2013. O seu fundador, o Ivan Kirk, nascido na Ucrânia, ele é um programador de 30 anos e o cara tem os dons para fazer esse tipo de ferramenta. Ele mesmo deixa bem claro que não importa você ser um programador, você tem que manjar muito de matemática para desenvolver esse tipo de software. E é pensando nessa linha que ele trouxe para dentro da ferramenta dele todas as funcionalidades ou uma quantidade interessante de funcionalidades que o Photoshop tem. Então eu vou deixar bem claro para vocês, esse vídeo não é um comparativo de qual é melhor, não é um comparativo de nossa, essa vai ficar no mercado e aquela não vai. Não, esse vídeo aqui ele é voltado a você entender que existe sim uma ferramenta free no mercado para que você possa utilizar em um plano B, em um momento que você esteja sem ou longe do seu Photoshop e tenha um arquivo na nuvem, porque hoje todo mundo tem um arquivo na nuvem. Então você vai conseguir utilizar aquele arquivo no momento que você quiser, simplesmente abrindo Photopea no teu computador em qualquer browser. Por quê? Porque ele não é um programa, ele não é um exe que você instala na máquina, ele está simplesmente no navegador. Você vai abrir o navegador teu, fazer a busca pelo nome Photopea no Google e vai acessar a página. Parte mais interessante, não existe cadastro. Não existe o que pagar, não existe nada. Existe uma conta se você quiser pagar para ter algumas funcionalidades a mais liberadas. Que são funcionalidades que, vamos dizer assim, é para quem trabalha em equipe, é para quem está a fim de ter uma interação maior em nível empresarial. Agora, pensando em usuário final, pensando em pessoas que querem aprender, entender melhor, trabalhar com a ferramenta de manipulação de imagem, com a ferramenta de criação, de renderização, porque também os caras já chegaram num ponto de incluir no programa deles o 3D. Então é claro, a gente tem as vantagens e tem as desvantagens. Eu gostaria de deixar claro para vocês que esse vídeo aqui é um vídeo apenas educativo, mostrando que existe uma possibilidade a mais no mercado para que você tenha como trabalhar o seu PSD, o seu Sketch, o seu qualquer outro arquivo, porque também ele trabalha com arquivos em Sketch, arquivos em PDF. A ferramenta é bem completa. Então pessoal, eu estou trazendo aqui para vocês essa ferramenta para que vocês analisem o que é vantajoso e o que não é. Depois eu vou trazer o meu ponto de vista final sobre o que eu achei desta ferramenta. Bem, e se você ficou curioso, vem aqui e me acompanha que agora eu vou para o Photopea para a gente ver como é que ele funciona na prática. Chega mais. Podem ver aqui, eu simplesmente escondi o meu browser ali para você ver, mas eu estou usando o Chrome. Então no caso, vocês vão ver aqui. Então você já sabe, abriu qualquer navegador, independente de qual seja, e aplica simplesmente photopea.com e você já vai estar livre na área de trabalho para trabalhar a imagem que você quiser. Então vamos lá pessoal, aqui ó, vocês podem ver que realmente ele tem uma proximidade muito grande com o Photoshop, tanto em questão de funcionalidades, quanto em questão também do visual. Então até os ícones ó, são bem próximos ao que você imagina. Se você vê os ícones tem nomes, ó, varinha mágica, caneta, só que é claro, tem funções a menos do que a função do Photoshop. E aí vai ficar claro isso daí na hora que eu trouxer a versão para a gente fazer um teste aqui. Bem, então tem aqui, tem texto, tem todas as situações e a parte mais bacana, tem também as situações aqui ó, que seriam as navegações relacionadas a máscara, todos os ajustes que o Photoshop também possui, ele tem aqui também, e tem as outras informações. Bem, eu vou aqui num novo projeto para vocês visualizarem. Ó. Isso daqui é uma sacada interessante. Eles trazem modelos pré-prontos para você utilizar já. Tem aqui as informações para você colocar como o Photoshop também tem. Então você faz a escolha da largura, altura e a quantidade de DPI que você vai utilizar, se ele é para impressão, se ele não é. E aí você vem com as situações de você estar trabalhando com medidas exatas. Lembra muito o Canva na hora que você vai olhar para essa ferramenta. Em termos, ela traz muito para você do que é proporção, tamanho de tela, dos tamanhos do device, se é um celular, se é um computador, se é uma mídia social, que é muito bacana para quem trabalha com social media, que também já vem pronta a situação. E sem contar que eles têm realmente a situação aqui já pronta para você fazer uma análise, se você tem interesse, ou se não, você já vem para criar o seu. Eu vou fazer o seguinte, eu só apresentei para vocês aqui o modelo, mas eu vou simplesmente abrir um arquivo aqui 1080x1080 para vocês verem.
para vocês visualizarem um arquivo 1080x1080 e vou criar ele. Pronto, tá criado o nosso arquivo aqui, bem básico, direto. Ó, você tem as funções, como no Photoshop é a mesma situação, varinha mágica, texto. Se você falar assim, eu vou colocar um texto aqui, clicou, ele gera a camada e aí você vai lá simplesmente e seleciona, ó, até essas partes você tem dentro também, que são bem próximas do Photoshop. Então você consegue criar um contorno, uma textura, um traçado. Se você observar o Photoshop, você vai ver que eles são idênticos. O problema é que quando você entra em nível de profundidade, principalmente para tratamento de imagem, muda muita coisa. Então aí a gente está falando do que? Chega-se uma barreira onde a ferramenta do Photopea ainda não transpôs, não passou aquela barreira. Mas é claro, o mundo está andando, né, gente? E aí cada vez mais a gente vai evoluindo. Então se vocês forem pensar, eu já tenho aqui essa estrutura. Ok, tá validado aqui. Se a gente vier para a situação de, ó, eu quero fazer um clique aqui e vou fazer um texto. Vou colocar o texto aqui dentro. Coloco um texto, escrevo um texto que eu acho interessante aí e venho aqui e movimento ele com o tamanho do texto que eu quero. Aqui tem as fontes, lembrando que você consegue carregar a fonte que você tem no seu computador. Ou seja, não é só as fontes que eles têm, isso já é um outro avanço também, próximo às outras ferramentas que você vê no mercado aí. Então vamos supor, eu quero pegar uma fonte, eu vou vir para essa fonte aqui, beleza. Então eu já venho, faço uma escolha para ela, no caso, faço um clique nela e ela já está aqui, ó, toda trabalhada. Você pode ver que ele fez um carregamento no topo da tela. Então, em termos, você tem as ferramentas, você tem as funcionalidades. Se você falar assim, William, pô, eu vou querer trabalhar então essa fonte aqui, tem como eu vir aqui, ó, tem como eu convertê-la num objeto inteligente, sacada bacana também, tem como eu rasterizar ela e ela se tornar uma imagem, e aí eu consigo mexer nela do jeito que eu quiser aqui. E lembrando que tem todos os filtros aqui em cima para você trabalhar. Ó, eu vou vir aqui então e vou adicionar aqui para vocês verem, ó, uma distorção. Vamos uma distorção. Uma distorção. Eu vou vir aqui e vou adicionar para vocês verem um ruído. Então vamos adicionar um ruído. Aí ele tem o tamanho aqui também, como tem no Photoshop. E aqui você faz a adição de um ruído. Então tá ok, beleza. Pensando nisso daqui, gostei, quero salvar, é só vir aqui, publicar online, em PNG e tal. Ou se não, você pode vir e salvar como um PSD, ou um PSB, ou você pode exportar ele diretamente em vários formatos. Quando eu falo vários, são vários mesmo. Então isso é uma sacada muito bacana. Agora, tirando essa parte aqui, eu vou simplesmente cancelar. Vocês podem ver que o navegador já chama automático. E vou trazer uma imagem para vocês pronta já, que é uma imagem que eu utilizei na semana passada em uma aula. Olha o tempo de carregamento. De repente ele vai trazer, essa imagem já está em PSD. Eu utilizei numa outra aula que vocês podem ver num card aqui em cima. E, bem, tá em algum canto aqui esse card. E aí é onde eu estava mostrando como é que funciona para você fazer a edição e colocar textos em volta da imagem. Bem, aqui eu vou deixar para vocês aqui em termos, só para vocês darem uma olhada. Ó. Quando eu tô dentro da situação aqui, ó, eu vou dar um zoom para a gente chegar próximo. Você pode ver que aqui tem uma função dos lápis, ó, que eu coloquei aqui para trabalhar ele. Ó. Então, ó, já tem aqui. Eu consigo mexer na função que eu quero, eu consigo simplesmente colocar uma máscara, tirar uma máscara, criar uma máscara do zero, porque aqui embaixo ó, ela tem a situação das máscaras, ela tem os ajustes, assim como o Photoshop tem. Qual que é a vantagem de você estar trabalhando com uma ferramenta dessa? Que você pode entender o Photoshop pelo conceito dele, porque vários dos atalhos são atalhos utilizados aqui. Então você consegue replicar o que você faz no Photoshop neste programa quando você não tiver possibilidade de estar próximo ao Photoshop. Ou se você quer trabalhar com esse programa, também é uma sacada muito interessante. Então, pensando nessa situação, a gente vem para quê? Para observar como é que a gente consegue visualizar as informações. Então você pode ver que tem todas as informações que você imaginar. Ó. Eu estou aqui dentro dessa camada, ó, eu estou exatamente nessa parte que é a informação de propriedade, né, da matiz saturação, que é uma camada que está aqui. Se eu falar que eu quero colocar uma camada nova, eu consigo vir e preencher uma camada nova aqui facilmente. Então existe essa facilidade e realmente ela é muito viável. Agora eu vou mostrar para vocês aonde a gente começa a trabalhar com o mesmo conceito que eu fiz no vídeo anterior e ao mesmo tempo ele dá aquela travada. Por quê? Porque eu não consigo passar dessa profundidade que o Photoshop me traz e que ele não teria. É claro que
Eu vou mostrar para vocês, e no momento em que eu estou gravando esse vídeo, eu não consegui encontrar essa funcionalidade dentro do programa. Se alguém já trabalhou com essa funcionalidade lá e sabe como efetuar essa passagem, deixa nos comentários, beleza? Estou aqui com a matiz saturação e eu vou fazer o seguinte aqui, só para vocês terem uma ideia, tem essa camada de cima aqui, que é uma camada final, que eu coloquei só para deixar ele como uma imagem finalizada lá. Eu vou vir aqui na varinha mágica, não sei se vocês lembram no outro vídeo, e vou fazer um clique. Ele fez a seleção como um todo, ó. Se você observar, está selecionado. Eu vou dar um Ctrl Shift I, que é nada mais do que uma inversão da seleção. Ctrl Shift I, e ele efetuou normalmente, perfeito. Agora eu vou vir na parte de seleção e vou vir em modificar, expandir, e vou colocar 100. Ok. Você vai ver que ele vai fazer a expansão como ele fez no Photoshop também no outro vídeo, normal. Vou vir aqui também agora novamente e vou vir em suavizar. Em suavizar eu vou colocar 20, que é só para fazer uma suavização básica. Está suavizado. Até aqui eu cheguei perfeitamente. Agora a situação era, eu teria que vir na ferramenta de seleção, ir dentro dessa área com o botão direito e criar uma área de trabalho. Nesse momento, se eu estivesse dentro do Photoshop, ele iria fazer uma conversão e aí eu viria aqui na ferramenta de texto e conseguiria clicar exatamente em cima daquela área, movendo e gerando um marcador ali em cima. Ou seja, eu teria totalmente a segurança de poder estar digitando o texto ali. Não vou te falar que o Photopea está muito atrás, mas a situação é, essa parte aqui ainda eles estão nessa parte de desenvolvimento. Então aqui o que você consegue fazer dentro do Photopea, nessa parte de fonte, você consegue escrever na horizontal e na vertical, assim como a própria ferramenta já coloca para você. Texto em vertical, texto horizontal, que era um padrão do Photoshop lá atrás. Então, se você achou interessante nessa parte, Photopea você consegue chegar até aqui. Agora você não consegue escrever o resto do texto dentro dele. Eu vou sair aqui, ok? Vou colocar para vocês qual que é a minha visão sobre a ferramenta. Vou até trazer o microfone mais próximo aqui. A minha visão sobre a ferramenta ela é excelente para você ter ela no seu portfólio de conhecimento. Uma vez que você trabalha com Photoshop, você já vai saber mexer nela facilmente. Ela pode trazer para você vantagens que eu diria que seria trabalhar com PSD, trabalhar com AI, com o Illustrator, você pode abrir uma AI ali. Você pode abrir um XD, você pode abrir um Sketch, um PDF, e tem vários outros formatos. Então assim, ela é uma ferramenta que vai trazer sim, agregar muito valor para você. E é claro, a gente está falando de uma ferramenta free, ou seja, escolas, institutos, bem, qualquer local pode utilizar dela para ensinar crianças, para ensinar adolescentes. Muitas das vezes você via antigamente o pessoal ensinando com um Paint do Windows. Hoje você pode ensinar com uma ferramenta dessa daqui, com Photopea online, em qualquer lugar para qualquer pessoa. Você tem esse acesso na mão, você tem esse acesso no computador, você tem esse acesso onde você achar interessante. Então sim, é legal você ter esse conhecimento, saber que você pode utilizar o que você sabe de Photoshop para poder trabalhar dentro do Photopea quando você precisar. E mais do que isso, se você estiver longe do computador, você pode simplesmente esquecer a situação de você falar, nossa, eu não estou com o computador instalado com o meu Photoshop aqui. Porque você vai conseguir abrir qualquer composição nele e você vai conseguir manipular. É claro que composições muito complexas, com N estruturações e tratamentos, talvez você tenha uma certa dificuldade, ao ponto de chegar e falar, não faz sentido. Mas vale lembrar que existem mercados de profissionais que necessitam desse tipo de ferramenta, porque é muito interessante saber como realizar um tratamento ou uma criação de uma imagem ou uma manipulação. E ao mesmo tempo ter ferramentas para que você faça isso aonde você quiser. Então se você gostou desse vídeo, compartilha, se você gostou, curte, comenta aqui embaixo, se você tiver qualquer dica ou se você também já trabalha com essa ferramenta, é legal para a gente entender e trazer aqui no canal mais informações sobre ela. Porque aqui a gente fala sobre Photoshop, mas a gente fala também sobre possibilidades nesse mercado. Por quê? Porque é muito interessante a gente saber que o PSD criado no Photoshop, que é inacreditavelmente o programa que eu mais amo nessa área aqui, ela pode ser espalhada e disseminada passando por outros programas. E isso não tem preço. Então fica a dica aí, se vocês curtiram esse vídeo, me segue aqui, tudo de bom pra vocês. Tchau, tchau.